A Bíblia diz o seguinte, lá em 1 Coríntios 1, versos 26 a 29. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Se Deus só usasse as pessoas que têm um histórico de vida onde fizeram tudo certinho, se Deus só usasse aqueles que já nasceram num berço cristão, se Deus só usasse aquelas pessoas que tiveram uma vida sempre muito correta, então essas pessoas poderiam se orgulhar e dizer que Deus as usaria pelo bom desempenho delas, mas então já não seria pela graça. E sabe, Deus também usa essas pessoas, mas parece que Deus usa de uma forma muito especial aqueles que são improváveis aos nossos olhos, aquelas pessoas nos quais a gente olha e não enxerga um instrumento de Deus em potencial. Muitas vezes são pessoas com um passado, um histórico de vida pecaminoso, pesado, e isso porque a Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça, e que aquele que muito foi perdoado, muito ama. É por isso que Deus usa muitas vezes tanto a vida dessas pessoas, para que apenas o nome dele seja glorificado e para que todos reconheçam de que é sempre pela graça. A palavra de Deus é repleta de exemplos de escolhidos improváveis, e hoje eu quero falar sobre uma mulher muito improvável, talvez a mais improvável de toda a Bíblia, que é Raabe. Raabe era uma cananeia que vivia na cidade de Jericó, e ela vivia numa sociedade totalmente pagã e idólatra. A história de Raabe na Bíblia está no livro de Josué, nos capítulos 2 e 6. A Bíblia também diz que Raabe era uma prostituta, e alguns estudiosos acreditam que ela também era dona de uma pousada, pela facilidade no qual ela recebeu aqueles espias que passaram a noite ali. E Raabe, assim como os demais cananeus, tinha ouvido falar do Deus de Israel. Isso você pode ler em Josué capítulo 2, de versos 8 a 11. Eu só não vou ler para ficar muito extenso, mas lendo isso você vê que mesmo antes de ela se encontrar com esses dois homens de Deus, Raabe já tinha fé no seu coração. Ela já cria nesse Deus que ela tinha ouvido falar, que fez o povo passar em terra seca ali diante do Mar Vermelho, que Deus havia derrotado aqueles povos inimigos, o rei de Og e de Seom, e todos ali estavam com medo do povo de Israel por causa daquele Deus todo-poderoso. E Deus honrou a fé de Raabe, fazendo com que ela fosse um instrumento de Deus ali para ajudar aqueles espias. Você deve conhecer toda a história, mas só para te contextualizar, Raabe recebeu ali os espias, escondeu eles e, inclusive, depois que o rei de Jericó foi informado de que ela estava ali com eles, Raabe não os entregou. E isso fala pra gente de uma fé prática. E Raabe havia feito um acordo com aqueles espias de que quando eles invadissem Jericó, a vida dela e da família dela fossem poupadas. E assim se fez. Raabe teve a sua vida e a vida da sua família poupada quando o povo de Israel invadiu Jericó, e com isso ela passou a viver no meio do povo de Deus.
E sabe, essa palavra que eu li no início desse vídeo, de 1 Coríntios, fala que Deus escolheu as pessoas desprezíveis, as coisas desprezíveis, né, para confundir as que são. E eu imagino que Raabe muitas vezes tenha sido desprezada por causa do que ela fazia, por causa da sua vida de pecado. Mas Deus conhecia aquele coração que era cheio de fé, que mesmo que desde a sua infância, sua vida inteira, ela só conhecesse aqueles falsos deuses, quando ela ouviu falar desse Deus, ela creu. E Deus honrou a vida de Raabe. E inclusive Raabe está descrita no livro de Hebreus, no capítulo 11, junto com os heróis da fé. E também, se você ler Mateus 1, onde fala sobre a genealogia, você vai ver que Raabe está na mesma linhagem de Cristo. Raabe se casou com Salmão e dali dessa linhagem também veio Davi e depois Jesus. Então, o resumo dessa mensagem que eu quero deixar é que a gente não julgue ninguém pela aparência, que a gente não julgue as pessoas por aquilo que é externo, que é evidente, pela roupa que ela veste, pela posição social ou por alguma falha momentânea que essa pessoa luta. Sabe, que a gente não julgue, não menospreze, não subestime ninguém. Porque muitas vezes essas pessoas são grandes instrumentos de Deus, no qual Ele ainda vai lapidar e usar. Amém? Deus usa quem Ele quer. E lembre-se de que a glória é sempre dele e é sempre pela graça. Que Deus te abençoe.